Olá, gente, boa noite. Então, nosso grupo, que é formado por mim, pelo Gabriel e pelo Thiago, nós vamos falar hoje sobre doença de Gaucher. Aí aqui ao fundo eu coloquei uma imagem, né, do fígado, justamente por um dos sintomas que tem essa doença, né, que é hepatomegalia. Pode passar. Enfim, vamos falar sobre a origem, né. Essas duas partes de origem que vai explicar melhor meu amigo Gabriel, mas eu vou dar só uma introduzida, aqui a princípio, né. A doença de Gaucher é uma doença genética autossômica recessiva, né, com mutações no gene GBA, que é gene da glicocerebrosidase. Né? Aí essa glicocerebrosidade ela faz a degradação de quem? De glicocerebrosídeos. Né? Esses glicocerebrosídeos eles são lipídios misturados com glicídios, né? Ou seja, lipídio de carboidrato, que são oriundos de membranas celulares. Né? Enfim, esse heredograma aqui não vou explicar muito bem, porque quem vai falar é o Gabriel. E aqui abaixo a gente tem duas imagens, né? Uma delas seria normal, que o que acontece? Esses glicocerebrosídeos, eles, através da ação da glicocerebrosidade, eles têm que ser transformados em ceramida, né? Porém, devido a esse gene, né, a gente não tem essa enzima. Então, não tem essa conversão em ceramida. Então, esses glicocerebrosídeos, o que acontecem? Eles ficam armazenados nos lisossomos dos macrófagos. Tá? Então, aqui a gente tem uma célula de Gaucher, que basicamente um macrófago cheio de vesículas fagocíticas, cheio desses cerebrosídeos. Né? Aí, essas células de Gaucher, que são esses macrófagos, né? Eles vão se armazenar onde? Vão se armazenar no fígado, por exemplo, originando a hepatomegalia, vão se armazenar no baço, gerando a esplenomegalia, e também nos ossos dos indivíduos. Então, por exemplo, uma pessoa que possui doença de Gaucher, ela tem maior propensão a quebrar, a ter uma fratura óssea. Né? Pode passar, Gabriel. Passou? Agora, passou. Passou para ti? Tá, vou começar aqui. Boa noite, professora. Eu sou Gabriel, vou falar sobre esse padrão de herança, né? Então, como o Igor bem falou, né, o padrão de herança da doença de Gaucher é autossômica recessivo. E é causado, né, pela presença de duas cópias do gene mutado GBA1. O que seriam essas duas cópias do gene mutado, né? O gene, como ele é recessivo, precisa estar em uma homozigose, ou seja, azinho, no caso, entendeu? Então, deixa eu voltar aqui no outro slide para mostrar um pouco mais desse heredograma, né? Esse indivíduo 3 da segunda geração é um indivíduo afetado. Logo, ele tem que ser azinho, porque é autossômico recessivo a doença, né? Logo, os pais necessariamente têm que ser heterozigotos portadores da doença. E dependente, né, do esposo, né, dessa mulher afetada, o seu filho vai carregar o gene da doença. Então, se os pais são heterozigotos, são portadores, mas não são afetados, existe... deixa eu mudar o slide. Peraí, isso. Existe 25% de chance dos filhos desenvolverem a doença, no caso, né, se forem azinho, 50% de só serem portadores e não terem a doença, e 25% de chance de não ser portador e não desenvolver a doença. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre os tipos de doenças de Gaucher. Como o Igor havia falado e o Gabriel também falou um pouco, a doença de Gaucher ela é um distúrbio genético e a principal causa dela é um defeito na enzima GBA, que o Gabriel falou, né? E essa enzima ela é basicamente responsável por quebrar esse glucocerebrosídeo, que é um lipídio. E esse lipídio ele fica armazenado, quando não é quebrado, como o Igor falou, nas células mononucleares, que são os macrófagos. Aí o que acontece? Quando ocorre uma mutação nessa enzima que é responsável por quebrar esse lipídio, quando ocorre uma mutação nessa enzima, ela não consegue fazer
a catálise desse lipídio. E dessa forma, esse lipídio ele fica acumulando nos tecidos, entre eles o hepático, que pode causar hepatomegalia. Essas mutações podem ser do tipo deleção, pode ser do tipo inserção, substituição de nucleotídeos, essas mutações mais clássicas. E entre os tipos de doença de Gaucher, a gente tem o tipo 1, que é a forma não neuropática, tem o tipo 2, que é a forma neuropática aguda, e o tipo 3, que é a forma neuropática crônica. Bora detalhar um pouquinho cada uma delas. O tipo 1, que também é conhecida como GD1, ela é causada por mutação no gene GBA. Essa mutação ela está localizada no cromossomo 1 e eu acho que foi como o Gabriel falou, ela pode ser herdada como autossômica recessiva, ou seja, tem que estar em homozigose, como por exemplo azinho. A doença do tipo 2, que é GD2, ela é rara, é uma das principais características dela, que é a neuropática aguda, ela é extremamente rara. E ela é hereditária também de maneira recessiva. Isso é uma das características também dessa doença, do tipo 2, né, a GD2. Geralmente ela também tem uma expectativa de vida muito curta, pelo fato de haver uma expansão pro sistema neurológico, né? Como ela começa a afetar essa região mais sensível do organismo humano, então a expectativa de vida é um pouco mais curta em relação a GD1, que é a doença do tipo 1. E tem a doença de Gaucher do tipo 3, que ela é parecida com a do tipo 1. E também é hereditária de maneira recessiva, e ela é menos severa do que a do tipo 2. A diferença, basicamente, da neuropática aguda para a neuropática crônica é que o próprio nome já fala. A aguda, ela não espera para poder manifestar os diversos sintomas dela. Ela é de maneira aguda, né? Ela tem os sintomas logo de cara sendo aparecido. E a neuropática crônica, não. Ela geralmente começa mais tarde, na infância ou na adolescência. E é basicamente isso, as diferenças entre os três tipos de doença de Gaucher que a gente tem. Pode passar. Aqui eu acho que é o nosso amigo Igor que vai falar. Então, falando aqui da parte sintomática, né? Aqui a gente tem alguns sintomas clínicos que incluem, como já havia falado, hepatoesplenomegalia, que é esse aumento do volume tanto do fígado quanto do baço, né? Aí anemia, trombocitopenia. Essa trombocitopenia e leucopenia, o que acontece? Essa trombocitopenia, ela é a diminuição no número de plaquetas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem doença de Gaucher, se ela sofreu um corte, ela tem maior dificuldade de coagulação. E também tem a leucopenia, que é a diminuição no número de leucócitos. E esses dois sintomas eles estão relacionados justamente com os órgãos afetados, né? Com o fígado e com o baço. Visto que, por exemplo, o baço está relacionado com a parte de reciclagem, né? Por exemplo, de hemácias, de plaquetas, e ele também está relacionado com o sistema linfático, né? E também a gente tem a deteriorização esquelética, que é, como eu já havia falado, essas células de Gaucher, que são macrófagos cheios de cerebrosídeos em suas vesículas fagocíticas. Eles vão ser armazenados também dentro das medulas, dentro da medula óssea, né? Dentro do osso. Então, essas pessoas elas estão mais propensas a terem fraturas. Aqui a gente tem alguns outros sintomas que são mais gerais, né? Palidez, cansaço, fraqueza devido à anemia, dores nas pernas e nos ossos, porém esses não são fatores assim determinantes para você fazer o diagnóstico da doença, né? Como diferencial nós temos principalmente, né, clínico, a hepatoesplenomegalia. Pode passar. Aí aqui eu trouxe imagens, né, de uma ressonância magnética. Uma tá em corte transversal, né? A outra o indivíduo está em posição anatômica normal. Então, reparem, bem aqui a gente tem o quadrante superior direito, né, do corpo,
que é onde está o fígado. Reparem como esse fígado ele está aumentado em volume, né? Aí, mais à esquerda, não, o outro, mais à direita, não, aí, isso aí. Reparem como o fígado, como esse volume está extremamente exacerbado. E o baço, ao lado. Mostra aí, Gabriel, o baço. Enfim, o baço, ele deve ter um tamanho mais ou menos de um punho de uma mão fechada. Então, enfim, o baço ele tem um tamanho, enfim, é muito pequeno em comparação, por exemplo, ao fígado. O baço é muito menor, mas aqui reparem a dimensão que o baço tomou no abdômen. Certo? Então a gente pode observar aqui nessa ressonância magnética claramente essa hepatosplenomegalia. Pode passar. Tá, então vamos falar do diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, como qualquer outra doença genética, é muito difícil, né, de ser feito. Realmente tem que ser mais laboratorial. Mas é também porque não existe nenhum sintoma patognomônico para a doença, porque isso quer dizer que não existe nenhum sintoma que seja característico da doença. Claro que todos esses sintomas podem ajudar no diagnóstico, mas não vão dar a exata condição do paciente, certo? Então, o diagnóstico laboratorial, ele é feito um exame de sangue, que é realizado por um ensaio fluorométrico, né, onde vai ser observada essa redução da enzima beta-glicocerebrosidase. E aí, por meio desse exame, a gente consegue, né, fazer, e juntando também o diagnóstico clínico, a gente consegue fazer esse direcionamento para a assertividade do diagnóstico, que seria, no caso, a doença de Gaucher, né? Então, completando aqui isso aqui, pode ser realizado por meio da análise do gene GBA1, localizado no cromossomo 1p21. Vou passar para próximo slide. Tá, ok. Voltando aqui, né? Agora vamos falar sobre tratamento. Bem, a doença de Gaucher, ela é, se não me engano, a primeira doença genética a possuir um tratamento. Então, o que acontece? A gente tem o gene GBA1, que ele afeta diretamente a enzima glicocerebrosidase, né? Glicocerebrosidase. Aí os glicocerebosídeos, eles não conseguem ser catalisados, não conseguem ser digeridos, por dizer assim, pelo nosso corpo. Então, o tratamento ele consiste de que maneira, basicamente? A gente faz uma reposição enzimática, de maneira intravenosa. Então, se pega essas enzimas que estão deficientes, que o nosso corpo não produz, e a gente injeta no nosso corpo de maneira intravenosa. Porém, tem um porém nisso. O tratamento ele só está disponível para as doenças do tipo Gaucher 1 e 3. A doença de Gaucher, do tipo 2, que é a aguda, né? Ela é a mais rara de todas, ela tem poucos casos diagnosticados no mundo e ela não tem tratamento. E também esse tratamento ele é disponibilizado pelo nosso SUS, né? Então, aqui no Brasil a gente tem alguns casos diagnosticados, por exemplo, no Mato Grosso, se não me engano, tem 12 casos diagnosticados, no Mato Grosso e em Goiás, se não me engano. Enfim, o nosso Sistema Único de Saúde, ele provê esse tratamento para os pacientes. Pode passar. Já. Então, professora, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação e uma boa noite.